bem-vindos ao programa Telescópio. Eu sou Celina Passafaro, secretária da Ágora. Infelizmente, nesta noite o Dr. João Delia não pôde, então eu vim substituí-lo. Estamos dando continuidade aos programas de debate, de entrevistas aos presidentes de partido. Hoje teremos o Ziza, do PMDB, o Afrânio, do PSOL, e o Genilson, do PT-do-B. Então, boa noite, doutor Edson. Boa noite Ziza, boa noite aos espectadores. Boa noite, Ziza. Boa noite, professora Celina. Boa noite, doutor Edson, que compõe esta mesa conosco. Bem, então vamos começar a perguntar para o Ziza o que o PMDB, as propostas do PMDB, quem é o PMDB, que ele poderia estar falando do PMDB no âmbito nacional, para depois entrarmos um pouco na discussão local, né, Ziza? O que o PMDB representa hoje aqui em Penápolis, você, enfim. Bom, eu diria que o PMDB, especificamente em minha vida, foi um dos primeiros partidos que eu, antes até então de fazer parte do mesmo, já era um admirador no momento em que ele era somente um movimento, que era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Eu creio que no ano de 80 houve uma mobilização nacional, uma condição para que os movimentos, porque até então o que existia até aquela época era a ARENA, que era a Aliança Renovadora Nacional, e fora essa aliança existia um movimento das forças que tinham um propósito de expor à nossa sociedade que o país tinha que caminhar dentro de uma condição do diálogo e da busca de uma implantação da democracia, porque até então o regime militar era algo que a sociedade, de forma geral, via que não tomava os caminhos rumos assim mais democráticos. Já havia existido antes alguns partidos, movimento, o Dr. Edson, que é uma pessoa antiga política desta cidade, experiente nessa em campo, teria condições de explanar melhor. Mas eu, buscando, na minha juventude, ainda muito jovem, gostava de ouvir sobre as questões políticas e percebia no movimento democrático brasileiro, no MDB, que era um grupo, um conjunto de pessoas. Ulisses Guimarães, Orestes Quércia, foi o primeiro senador eleito pelo MDB, Penápolis até então, em 1976, quando o Dr. Ricardo foi eleito prefeito desta cidade, pertencente também ao PMDB. Então, naquela época, a gente se via num gosto e num prazer de começar a fazer parte de algum movimento político, e naquele momento a gente analisou e viu que o MDB apresentava algo muito positivo. E acompanhamos, participo nesse partido desde o ano de 82, a minha filiação, em maio, e no ano de 82 a gente foi apresentado junto de um grupo a disputarmos uma cadeira junto ao Poder Legislativo penapolense. A partir desse momento que a gente passou a fazer parte mais em discussões, e naquela ocasião o PMDB apresentou a Penápolis uma proposta. Estou falando especificamente a Penápolis, onde surgiu essa mobilização, e naquela época os partidos tinham condições de apresentar candidatos até 3 legendas, né, doutor Edson? Era a legenda 1, 2 e 3. Eu tive o privilégio, né, eu era um admirador de até então do Arionte, da Zezé, do Odemar Rosa, do grupo do PMDB, que fazia parte da Câmara naquele período, que antecedia o ano eleitoral de 82, e nesse período a gente viu que era um grupo que pregava aquilo que era o nosso desejo, a nossa vontade de ver para uma sociedade organizada e defendida por interesses não pessoal de cada político, mas sim cada um visualizava os interesses coletivos de uma sociedade. E aí nós percebemos
que o PMDB era esse caminho que nos dava essa proporção, e eu tive o privilégio de ser convidado, até então, que eu digo que é meu padrinho político, o Arionte, a filiar-se em 82 ao PMDB, e de lá para cá, essa é a sigla, é o partido que me preencheu e que trouxe para mim condições para que eu pudesse ter perante, sempre digo assim, pela permissão de Deus e pela vontade do povo penapolense, de poder representá-los durante 26 anos no Poder Legislativo. E nesse período, quando eu me elegi em 82, o Dr. Edson Geraisati era o vice do Dr. João Carlos Delia, pela legenda 1 do PMDB, tinha o Arionte, que era a legenda 2, com o Dr. Dirceu, seu candidato a vice. Eu pertencia ao grupo de candidatos a vereadores da legenda 2, que era o grupo do Arionte, prefeito, Dr. Dirceu Gastão dos Santos Peters como nosso candidato a vice. Então, a partir desse momento, começamos a discutir política em conjunto, em grupo de pessoas que tinham um propósito e um objetivo para esta cidade. Ocorreu-se o pleito e o vitorioso foi o Dr. João Carlos Delia, prefeito, o Dr. Edson Geraisati, seu vice, e a partir daquele momento sentimos e percebemos que conseguimos fazer uma transformação nesta cidade. Eu até acho que até aquela data, Penápolis era dividida em duas Penápolis. Nós tínhamos uma Penápolis, eu sempre defino como um quadrilátero, era dos trilhos da Avenida Adolfo Et, até a Avenida Santa Casa ou até a Avenida do Estádio. Nós tínhamos uma tendência da Tiradentes, que é ali próximo ao cemitério, até o Clube Penapolense, ali a Antonieta Vilela Ferreira, e depois os bairros periféricos que não tinha disponível a eles nenhuma condição de infraestrutura e muito menos alguma ação que pudesse fazer que uma sociedade ela não pudesse viver de uma forma discriminada. Mas sim representação política. Isso é uma representação, né, doutor Edson? Então nós percebemos que o PMDB veio para quebrar até então aquelas condições que nós percebíamos que não era possível. Qual foi o nosso lema? Passar a ouvir a sociedade, a conversar com a sociedade os caminhos e as soluções dos grandes problemas que a nossa cidade tinha. Um dos maiores problemas era nós entrarmos na questão da área social. Penápolis, até então, naquele período, nós tínhamos o lar, creche, propriamente dita, Alta de Souza, que era da comunidade espírita. Nós tínhamos o Anjo da Guarda, que prestava uma assistência, e nós tínhamos a Vila da Infância. Tirando isso, não tínhamos outras ações para atender a grande necessidade do povo trabalhador desta cidade. Qual foi os caminhos? João Delia, Edson Geraisati, Arionte, Dr. Dirceu, o grupo de vereadores, eu na minha pessoa, Ziza, José Fulanete de Nadai, Maria José de Macedo, Oswaldo Rilo Píscaro, Severino Gabriel e Rubens Armando Bertolini. Era essa bancada que tinha sido eleita, éramos minoria na Câmara Municipal, mas tivemos uma compreensão de um companheiro saudoso Sonho, que numa análise de um projeto que nós apresentávamos para a sociedade, ele passou a defender e nos acompanhar em todas aquelas conjunturas que nós apresentávamos como um possível caminho de solucionarmos os graves problemas da cidade. E aí foi aonde nós achamos o caminho, ouvindo a sociedade, levando creche para todos os bairros. E quando eu falo levando, porque nós levamos, doutor Edson, naquele período, creches, Tóquio, um bairro que era discriminado, até então naquela ocasião, denominavam que aquela região era a Mola Machado, porque diz que o cara molava o machado para poder rachar a cabeça do outro, era um bairro que tinha grandes problemas sociais, a Planalto, enfim, os bairros mais periféricos de grandes problemas. Então levamos para esses bairros creche, depois num segundo projeto, postinho de saúde, Cidade Jardim, Tóquio, Planalto, depois posteriormente Santa Terezinha, e assim a cidade foi sendo assistida e nós passamos a criar uma condição de uma análise da sociedade que via nesse partido
que ele tinha uma proposta para levar, e isso não poderia ser a curto prazo, tinha que ser a longo prazo. E tivemos a felicidade de eleger o Dr. João. O Dr. João depois fez o seu sucessor, o Sinoel Batista, e em sequência o Sinoel Batista fez o seu sucessor, Alidino Walter Bonini. Eu digo assim, Celina, eu acho que em política a gente tem que ter lado, tem que ter propósito, objetivo e defender uma bandeira. E eu vejo que esta bandeira que o PMDB prega na sua cartilha, no seu estatuto, é tudo aquilo que uma sociedade organizada necessita, precisa e requer. E o PMDB, no seu período de mandato nesta cidade, correspondeu, fez e transformou essa cidade. Proporcionou a ela que a inclusão social é possível. É possível e é capaz de se fazer. Quando você ouve e dá o direito da sociedade opinar e também ajudar na sua transformação. E Penápolis teve uma transformação. Delia deixou Penápolis no seu mandato em 6 anos, uma meta, um objetivo, e isso seguiu com Sinoel e posteriormente com Bonini. Então eu analiso assim, o PMDB tem uma marca de fazer, mas o fazer ouvindo e dando o direito da sociedade opinar e participar e decidir nas soluções dos seus problemas. E creio que nesse período nós buscamos e foi possível. Então eu digo para você que isso muito me honra. Eu acho que na política, quando você veja que você encontra dentro de uma cartilha, dentro de um estatuto, que as soluções para um país e para uma sociedade organizada é possível, então isso começa onde? Nos municípios. E de fato nos pequenos, nos médios e chega até os grandes. E naquela ocasião tivemos a sorte de eleger também o governador, primeiro o Franco Montoro, depois na sequência veio o Quércia e o Fleury. Tivemos a sorte de fazer 3 governadores e 3 prefeitos. E nesse período houve uma grande transformação na nossa cidade. Os outros que depois nos sucederam, eu acho que eles fizeram uma manutenção e tentou manter, mas não se fez. E hoje a gente percebe que há alguma condição de recuperação disso. Mas eu acho que o PMDB ainda pode cumprir e participar e promover ainda muita coisa a essa sociedade. Acho que você deu uma contribuição histórica, né, Ziza? Obrigado. Acho que isso é importante para o telespectador jovem que não conhece bem a nossa história, né, do política. Mas o PMDB, ultimamente, ele tem se coligado aqui em Penápolis. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e um pouco sobre a participação de vocês hoje no município, nas eleições. Como que... Quer dizer, você disse que o último prefeito foi do PMDB. Alidino Walter Bonini. E depois disso, qual foi a postura do PMDB para você chegar nos dias atuais e como que está estruturado o PMDB hoje, como que ele se propõe participar dessas eleições? Você me permite mais uma coisinha? Pois não, doutor Edson. O que você pretende na possibilidade como candidato a vice-prefeito do futuro candidato candidato a candidato, que nós ainda não candidato a candidato a vice-prefeito, como é que você pretende influir na política penapolense com o prefeito sendo do PT e você sendo do PMDB? Em que ponto você pensa que Penápolis pode melhorar daqui para frente e como você vai influir junto ao prefeito? Então, acho, assim, doutor Edson, que seria mais interessante a gente estar abordando primeiro que ele está sendo lá da história, né? Do início. Como que o PMDB, né, doutor Edson, ele tem... Acho que quanto tempo que vocês estão coligados? Olha, Penápolis é assim, nós temos... a história do PMDB é assim, a eleição do João Carlos Delia. O partido tinha direito até 3 candidatos a prefeito. Foi o último período permitido, após as organizações dos partidos, as sublegendas. Então tinha a legenda 1, 2 e 3. Naquela ocasião, o PMDB optou por 2 candidatos. A anterior do Dr. Ricardo foram 3. Ricardo Castilho,
Penteado e Khalil Amin Sadr, é isso, né, senhor doutor Edson? Eles utilizaram desse expediente. E no mandato do Delia foram duas chapas, a legenda 1 e a sublegenda 2. Nós entendemos assim, que a partir desse momento que houve uma transformação com os nossos governos, e quando eu enumerei aqui é na área social, Celina, eu não posso deixar de lembrar, e aqueles eleitores mais antigos e esses jovens que nos assistem, começam a dizer assim, mas o que o PMDB fez, o que ele pode proporcionar fazendo? Nós tínhamos em Penápolis uma Santa Casa que estava caindo, era impossível, um dia de chuva, de se transitar dentro daquele prédio. Nós conseguimos, no término do mandato do Delia, com o Sinoel Batista assumindo, buscamos recursos a fundo perdido naquela época de quase 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. Nossa Santa Casa tinha um centro cirúrgico que um profissional ali dentro trabalhando, ele tinha medo da estrutura que ele estava debaixo. E era necessário se fazer um novo centro cirúrgico. Isso nós proporcionamos buscando recursos a fundo perdido. Isso foi construído um hospital de referência com centro cirúrgico, maternidade, a ala para um atendimento àqueles convênios com recurso e estrutura de conforto, e proporcionou as alas clínica, ala cirúrgica, pediatria, maternidade. Então nós passamos a ter uma estrutura diferenciada. Levamos para os bairros os postinhos, que até então, perdoa, vou te dar o tempo, você vai, só para concluir. Então essa tua aula de história está nos impossibilitando da gente chegar no foco do programa, que é o PMDB hoje, as coligações. Vou te dizer, mas é por isso que eu faço um histórico. Fizemos tudo isso. Houve, quando o Bonini deixou o seu mandato, passando ao saudoso Benoni Soares de Queiroz, houve uma chegada de um novo partido. Eles passaram a implantar a sua metodologia, a sua visão de administrar uma cidade. Eu, na minha particularidade, contesto. PSDB nasceu de uma dissidência do PMDB. E acho que, para mim, foi no momento que algumas pessoas notáveis, como Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, e outras autoridades, que aqui agora não me lembro assim, criaram o PSDB, foi com o intuito de tentar implantar um sistema e uma forma de administrar que eu não comungo. Não vejo nessas pessoas, primeiro, até ontem, um exemplo que eu daria, eles estavam dentro do PMDB, se projetaram na política no PMDB, acharam o seu campo, e chegou um momento que eles me pegam, saem do PMDB, criam o PSDB, e aí começaram a pregar uma filosofia. Falava-se muito bem, eu digo até sempre que o símbolo do PSDB é o tucano, é um pássaro muito bonito, bicudo, né, formoso. Então eu achei que eles passaram a ser bom de bico e mal de se fazer o social. E hoje? E hoje o PMDB, eu digo assim para você, que aí veio o Benoni, depois na sua ausência aqui entre nós, o seu sucessor, seu vice assumiu, conduziu o seu processo administrativo, foi reeleito, e hoje eu vejo que quem comanda a cidade está dentro do perfil que o PMDB prega e faz, que acima de tudo é o ser humano, e visualiza que a questão da inclusão social, isso é necessário. Então eu vejo que na atual administração do PT, eu percebo uma recuperação, um resgate daquilo que nós implantamos. O que nós fizemos está aí posto e serve à sociedade. No período deles, eles incrementaram outras ações, que é as escolas, períodos integrais, é as questões de acomodação, e proporcionando uma educação com qualidade. Houve a municipalização do ensino no período do PSDB, que para mim iniciou e procedeu de uma forma errada.
até que então, com o período e com o tempo, vem se adaptando, se consertando, e eu percebo que na atual administração do PT está havendo um resgate. Mas o PMDB, nesse percurso entre o PMDB do Bonini até chegar agora às administrações do PT, passou por algumas alianças que não foram, da minha parte, não teria sido ocorrido. Principalmente quando houve nesse último pleito de 2008 com o PSDB. Condenei, fui contra até o último instante, acho que não correspondeu, portanto não foi vitoriosa. Deu chance ao PT chegar, estar no poder e fazendo uma diferença. É muito bom esse conversa com você, nós temos 3 minutos, então acho que a gente poderia estar focando realmente, né, essa questão das coligações, de como o PMDB vai se posicionar nessa eleição, para o telespectador ter uma clareza do PMDB hoje na cidade, porque o tempo, infelizmente, é curto, nós estamos com 3 minutinhos, né, Ziza? Bom, eu agradeço. É o intervalo. Não, então nós temos ainda 3 minutos para você estar falando dessas coligações, da coligação. Perdão, eu achei que havia um intervalo de 3 minutos. Perdão, é a primeira vez que a gente está no estúdio. Mas acho que... Perdoa. Mas eu acho assim, nessa caminhada, então, nós tivemos um período de coligações com o PSDB, que foi um pecado, um desastre para nós, ficou provado, e da forma que tudo ocorreu. E hoje o PMDB vem numa tangente assim. Nós estamos se juntando às alianças dos partidos progressistas. O PMDB hoje vem numa condição de juntar-se numa coligação com PT, PSB, PRB e PCdoB e PT. No município. No município. Essa é a aliança que o partido, neste ano de 2012, está se compondo. Creio que nós estamos juntando as forças progressistas, era o nosso desejo que o PSOL viesse conosco, tinha uma possibilidade até do PTB vir, mas de último momento aí, parte dele está se alinhando a outra candidatura, e nós pleiteamos esse conjunto de partidos com uma filosofia de continuar ouvindo a sociedade, é o orçamento participativo, o povo sabendo onde está indo os seus recursos, aonde está se aplicando, de que forma que nós possamos mudar ou fazer o melhor para ela, aonde elas nos requer que seja levados os recursos. Então eu creio que nós estamos hoje dentro de uma condição confortável, de uma aliança que vem trazendo já de uma administração, principalmente o PT, que é o maior partido, que veio resgatar tudo aquilo que eu percebi que no PMDB, nas suas administrações, nós conseguimos proporcionar à nossa sociedade. Então eu creio que a partir de agora nós estamos caminhando num rumo para resgatarmos e para que possamos ter uma participação efetiva e trazendo a esse partido, aonde eles acertaram, continuarmos caminhando e acertando ainda mais, onde possivelmente alguns erros ou falha na prática e no conhecimento que nós pudemos ter nesse período, contribuir para que essa união de forças possamos fazer o melhor para a nossa cidade. Muito bem, Ziza, boa noite, agradecendo a você, desculpa assim, estou interrompendo, a conversa está boa, obrigado por você ter vindo. Isso. E gostaria que você se despedisse. Isso. Celina, agradeço a oportunidade que foi aberta do telescópio, né? Aos telespectadores que nos assistiram. Gostaria de ficar horas aqui falando com certeza. Falar do PMDB é muito prazeroso. Eu acho que pela sua história, pelo que ele fez por Penápolis, eu ficaria aqui horas falando. Sei que o limite, o tempo é sagrado e nós vamos aqui obedecer, agradecendo o espaço dado à pessoa do Dr. Edson e à sua pessoa por tudo que nos proporcionou. Bem, então agora nós vamos fazer um pequeno comercial e voltaremos em seguida com o próximo entrevistado. Pliscom, assessoria empresarial. A Pliscom oferece a você e a seu estabelecimento confiabilidade e a mais alta qualidade de serviços com profissionais qualificados.
toda a assessoria contábil, abertura de firma, declaração de imposto de renda física e jurídica e todos os tipos de contratos. Pliscom Assessoria Empresarial. Emprega aqui. Está procurando emprego? Emprega aqui. Está procurando empregado? Emprega aqui. Onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920. Supermercado Village. Produtos de qualidade com ótimos preços é só no Supermercado Village. Temos um excelente açougue, padaria com pães quentinhos, frutas, verduras e legumes. Entregamos sua compra em toda a cidade e comarca. Venha conferir. Avenida Afonso Giovanni da Silva, 250. Telefone 36520353. Em Penápolis. Supermercado Village. A nossa família atendendo a sua. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. 24 horas, a Drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja. A drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou pra você. Sabonete íntimo Dermacite 200ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas pra você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$43,90 à vista cada. E tem mais. 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Bem, estamos de volta no segundo bloco do programa Telescópio e hoje temos aqui o Afrânio do PSOL. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Celina. Boa noite, doutor Edson. Boa noite, os telespectadores. Bem, Afrânio, eu acho que é interessante você estar falando um pouco sobre o PSOL, visto que é um partido recente, um pouco sobre a criação do PSOL no âmbito nacional, depois a gente entra no PSOL local e fazer algumas considerações sobre a participação de vocês nessas próximas eleições. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o PSOL para o telespectador. O PSOL, como você já bem disse, é um partido novo, muito recente. Eu acho que é o caçulinha de todos aqui, né? Portanto, é um partido em construção. Então, muito se discute. Muito do que eu vou falar pode ser uma coisa polêmica, mas é do dia a dia do partido, a gente se reúne para discutir essas coisas mesmo, né? E a ideia
eu defendo de que Penápolis hoje deveria ter 17 candidatos a prefeito. Porque nós temos 17 partidos organizados na cidade. E cada partido tem o seu modo de ver as coisas da política. Natural que seria que cada partido lançasse o seu candidato. Mas aí acontece essa coisa que é prática na política nacional das coligações. As coligações não são uma coisa muito positiva do nosso modo de ver as coisas. A gente tentamos até fazer coligações em Penápolis, não foi positivo, não deu certo, porque existe o partido maior, o partido menor, o partido que tem condições financeiras de fazer uma campanha, aquele partido que oferece um palanque eleitoral, e isso seduz os partidos pequenos. Foi dessa forma que negociamos, foi dessa forma que nós recebemos não. Então, como a nossa proposta, o nosso partido tem um viés ideológico, não é apenas um partido prático para estar aqui conseguindo cargos acima de tudo, não, nós queremos discutir a ideologia das coisas, não foi possível construir essas coligações. Então, ficamos a ver navios, sozinhos, porém isso nos dá uma condição melhor de administrar a cidade caso chegamos lá. Então, Afrânio, acho que seria interessante que o pessoal, não sei se a grosso modo a gente pode falar que ele é uma dissidência do PT, mas enfim, ele surge de um grupo de petistas que rompem com o PT. Exatamente. Acho que seria sim, interessante, você está falando um pouco sobre o que o pessoal, na verdade, diferencia do PT, quais são os pontos divergentes, ou até o que são os pontos em comum. Eu ouso dizer que o PSOL é hoje o PT melhorado. As pessoas de caráter ideológico que pregam uma política limpa e decente, quando perceberam que o PT estava dando uma guinada rumo ao capitalismo, né? Nunca banqueiro ganhou tanto dinheiro nesse país, nunca tivemos tantos cidadãos brasileiros alçando a categoria de milionários, de bilionários, aliás, né? Tem mais de 100 no Brasil, quer dizer, isso foi feito no governo Lula. Quando as pessoas de senso crítico dentro do PT perceberam essa guinada, essa coisa que estava acontecendo, começaram a pensar melhor, não é por aí que nós queremos, não era isso que a gente queria. E aí, na dissidência do PT, foi formado o PSOL. Então você acha que a dissidência... E aqui em Penápolis também não é muito diferente disso. A dissidência você acha que é mais ética do que propriamente ideológica? Propriamente ética e ideológica. No meu caso, por exemplo, o estopim de eu ter saído do partido foi mensalão. Caso do mensalão. Não é possível. Durante 20 e tantos anos a gente propugnou para que essas coisas não acontecessem. E de repente a gente descobre que dentro das nossas próprias entranhas tem esses vermes da política. Então a gente procura um outro viés. E, é lógico, vão dizer, mas quando o pessoal crescer vai ser assim também. A gente até imagina que possa acontecer e para isso nós nos policiamos. Então o pessoal em Penápolis hoje tem 20 e poucos militantes, mas são militantes depurados. São militantes. Não é qualquer um que vai entrar no PSOL. Não é qualquer um que está entrando no PSOL assim, eu quero entrar, entra. Não, é por causa dessa possibilidade de que o PSOL a crescer agregue coisa suja, a gente tem essa depuração a fazer. Então nós temos, por exemplo, a ideia de filiar pelo menos uns 15 pessoas, que eu poderia dizer, todos nomes que tem esse ideal nosso. Gente que quer saber de uma política decente, gente que quer saber de combate à corrupção, que não aceita esse tipo de coisa, né, que valoriza o imposto que paga, por isso não se indigna com essa coisa. Então, esse viés é o que estabeleceu o PSOL. É um partido novo, que está discutindo muitas coisas, né? A gente cresce na discussão, então a gente está aí. Temos agora a possibilidade, nessa campanha eleitoral, de lançar um candidato a prefeito, e nós vamos fazer isso, porque é diferentemente dos outros partidos,
nosso viés é ideológico e nós vamos lançar uma candidatura dentro desse viés de, como vamos dizer assim, da transparência, né, do politicamente correto, era o que eu queria dizer, do politicamente correto. Nós vamos fazer uma campanha politicamente correta. Entendemos que o dinheiro atrapalha nessa hora, né? Se por um lado ajuda porque nos dá perna para alcançar a população, por outro lado atrapalha de uma forma natural, atrapalha porque congrega pessoas que não têm o viés ideológico que nós estamos defendendo. Então, quando você faz crítica ao capitalismo, que o PT toma posturas capitalistas, o pessoal pode ser considerado um partido hoje socialista? Como que o pessoal se posiciona dentro desse, que hoje está tão difuso, o que né, esses... Pessoal, é Partido Socialismo e Liberdade. Por quê? Porque a gente entende que a luta está aí, a luta entre o capital e o trabalho. Nós somos do viés do trabalho. O capitalismo se compõe de uma forma tranquila. Estão todas as instituições engessadas de uma forma capitalista. E o socialismo com liberdade é esse socialismo que propõe um mundo novo, uma participação popular organizada de uma forma tal que não crie uma revolução que leve à violência. Nós tivemos na história do Brasil uma ditadura que provocou o surgimento de militantes violentos, guerrilha do Araguaia, essas coisas todas, violência do OICOD, tudo isso passou por quê? Porque o sistema capitalista nessa época provocou isso aí. Hoje o sistema capitalista é mais macio, por conta até da social-democracia que muitos falam, que nada mais é que socialismo, que está defendendo a inclusão das pessoas. O viés contemporâneo é esse, de incluir as pessoas, de fazer com que as pessoas tenham mais dignidade. Então a gente está vendo muito do que está no governo, na sociedade. Não podemos só criticar. Lógico que o governo Lula teve avanços no sistema, na questão socialista. O governo municipal de Penápolis teve avanço na questão socialista, né? E o caminho que a gente entende é esse, de organizar a população na concepção socialista para chegar a ter o cidadão com mais dignidade. Para isso é preciso distribuição de renda, preciso que não exista miséria nesse país, é preciso que também não exista bilionários e mais bilionários, que o bolo seja distribuído de uma forma melhor para que todos tenham dignidade. Mas em relação ao Penápolis. Isso, no âmbito municipal. Penápolis, vocês se assumirem, se conseguirem se eleger, qual é a ideia que vocês têm? Qual é o rumo que vocês vão dar a Penápolis para ela se tornar uma cidade boa para todos? Nós vamos continuar o que é bom e aperfeiçoar o que não está legal. Temos andado pela periferia, fazendo algumas reuniões em bairros, para ouvir a população. Que é uma coisa que vai acontecer se, caso o pessoal chegue ao poder municipal, vai ouvir muito a população para fazendo junto a gente erra menos, né? E nós já percebemos que os avanços da Prefeitura de Penápolis são inegáveis, não há como contradizer isso, né? Mas temos problemas na saúde. A saúde está problemática, nós temos que resolver isso, então temos que nos voltar à saúde, a discutir isso aí com a população, a procurar qualidade nesse serviço, porque é o que está pegando. Sabemos, por ouvir o povo da periferia, que a educação vai bem, né? Fala-se muito da qualidade da merenda escolar, é tudo que a gente quer. É tudo que um partido socialista quer, que a população tenha dignidade, que a população tenha a cidadania exaltada. E isso está acontecendo em Penápolis. Então, para nós, é uma coisa muito tranquila assumir o poder de Penápolis, porque nós vamos pegar uma prefeitura que está bem administrada sob o ponto de vista socialista. Então, a nossa ideia é aperfeiçoar o que está aí, as coisas conseguidas pelo prefeito João Luiz, e consertar o que temos. Então você acha que um dos pontos mais vulneráveis hoje da cidade é a questão da saúde? Sem dúvida. E que vocês, a proposta então é sempre ouvir a população, acima
parte-se do princípio que de que forma que você vai, que você se propõe a estar se organizando para ouvir a população, para estar discutindo isso com a população. Indo aos bairros, nós fizemos algumas incursões, algumas reuniões nessa periferia, na periferia de Penápolis. Nós fizemos reuniões no Silva Covas, no Jardim Pefi, na Vila Paulista, e o que a gente ouve, de uma forma quase que unânime, é que temos problemas na saúde. A educação vai bem, a prefeitura está bem administrada, tem uma frota digna, não temos problemas de corrupção, a gente não ouve falar esse tipo de coisa. Então, para nós é muito tranquilo. E a gente quer aperfeiçoar essas coisas para que Penápolis toque para frente. E a proposta é apresentar um nome que agregue toda essa condição municipal à condição do país. Então, sabemos que podemos fazer isso perfeitamente, sem muitas dificuldades. E a parte da saúde, como é que está a situação do emprego, Penápolis? Do emprego? É uma coisa que a gente ouve muito pela população, a questão do emprego. E uma das saídas sempre se fala, né, de trazer indústrias para Penápolis. Mas isso aí é uma coisa que todos falam, todos os municípios estão querendo, e nem sempre é possível fazer isso. A gente imagina chegar à prefeitura e ter diariamente esse trabalho de estar tentando trazer emprego para Penápolis. Mas fora isso, o outro caminho que nós podemos fazer é ajudar o empresariado da cidade, os empresários da cidade, para que, com o apoio da prefeitura, eles se expandam e gerem emprego e renda. Isso não é muito complicado de fazer. Bem, então vocês vão ter candidatos próprios, o candidato próprio nas próximas eleições. E eu acho que seria mais interessante também você abordar, se você já abordou a saúde, a questão de emprego, você acha então que seria um governo com poucas diferenças, a características diferente do que tem o governo atual? Seria quase que, eu não vi assim, essas diferenças básicas do governo atual, em que vocês discordam? A gente vai evoluir nesse quesito de ouvir a população, porque existe uma propaganda da própria prefeitura atual de participação popular, de orçamento participativo, mas a gente percebe pela população, pelo tanto que a gente conversa, que isso é muito mais propaganda do que coisa efetiva. E a gente vai ouvir. E a gente costuma perguntar para a população se tem canal aberto com o prefeito, com a pessoa mesmo do prefeito. E muitas pessoas riem nessa hora porque percebem que conversar com o prefeito João Luiz é muito complicado. Ele é blindado por assessores. Para conversar com o João Luiz, você tem que conversar primeiro com os assessores. Então, provavelmente, você não chega a ele. Essa dificuldade de chegar a ele é uma dificuldade de reivindicar e também é uma dificuldade de estar expondo opiniões, vontades. De ouvir o povo diretamente. Então, isso aí eu tenho certeza que eu estou na vida pública. Eu digo vida pública, eu estou no meu trabalho há 35 anos. Eu trabalhei no Banco do Brasil, trabalho na Caixa Econômica Federal, fazendo isso. Então, esse é meu dia a dia, de estar ouvindo a população, de estar conversando, atendendo os anseios do povo daquela forma. E não vou ter a menor dificuldade, por exemplo, de conduzir um processo que faça com que o povo tenha acesso ao prefeito. Não acho que seja muito complicado isso, né? E isso vai acontecer. Nós teremos uma grande preocupação com a limpeza da cidade. Isso a gente acha que teve alguma coisa a desejar. Penápolis não tem por que não ser uma cidade bonita, de ter uma equipe que faça o serviço e a outra que limpe, que corte, outro que limpe. Então, são algumas coisas pequenas que dá para ser feito, que é que nós estamos dizendo, nós vamos melhorar. Nas nossas reuniões de partido a gente discute isso, a gente entende que não é difícil fazer e nós vamos fazer. E o pessoal vai disputar essas eleições com que número de vereadores? Muito pequeno.
Esse aí é o nosso problema maior, é uma questão de estrutura, porque nós estamos fechando o prazo eleitoral na perspectiva de 6 candidatos a vereador. Tem o prefeito e vice, e a chapa pura, é só do pessoal mesmo. Mas chapa única, né? Só pessoal, né? só pessoal, não tivemos sucesso na tentativa de coligação que tivemos, mas isso nos dá uma condição muito interessante, que é a condição de podermos, no efetivo exercício da prefeitura, contratar técnicos para as áreas que precisam ser contratados. Nós não vamos, temos aqui na cidade partido que tem 10 partidos na coligação, e a gente imagina que para ter 10 partidos na coligação, a promessa foi de que cada partido vai ter o seu secretário. Então, esse rabo preso, popularmente falando, nós não vamos ter. Então, nós vamos ter condições de contratar técnicos, de fazer algumas mudanças que precisam ser feitas, que a gente entende que deve ser feito dessa forma. Com autonomia, podendo fazer sem agredir quem quer que seja. Seria uma contratação de técnicos, você vai trabalhar com funcionários da prefeitura, ou seria são pessoas mais de carreira, seria assim, os funcionários de carreira ou funcionários, já que vocês falam que não vão ter, você disse, o rabo preso, né? Isso. Então seriam os funcionários de carreira da prefeitura que assumiriam mais esses cargos? Porque... Exatamente, a gente costuma falar, assim, até em tom de brincadeira nas reuniões, que a prefeitura se toca sem os secretários. Nós podemos eliminar a figura do secretário, que os funcionários de carreira da prefeitura vão dar conta do recado. E não é muito diferente disso, não. A gente está apostando que chegando lá a gente vai poder confiar nos funcionários de carreira da prefeitura e saber que a coisa vai caminhar da mesma forma. Então, se por um lado a gente precisa enxugar o orçamento, diminuir a participação do funcionalismo no orçamento, aqueles 50 e tantos %, essa é uma forma de fazer. Se tivermos, por exemplo, 10 secretários, nós podemos cortar 50% e com 5 secretários abranger todos os serviços da prefeitura sem comprometer a qualidade do serviço. Seria então, assim, talvez uma proposta de um governo menos burocrático? Ah, sim. A burocracia entrava os trabalhos e a gente quer eliminar essa coisa, fazer a coisa os trabalhos serem conduzidos com qualidade, sem esses empecilhos burocráticos e com muita transparência, que é o que o pessoal prega efetivamente. Eu acho que se o pessoal ganhar a eleição, vai fazer uma boa administração. Não temos dúvida disso. Não temos dúvida. Em consonância com tudo que está acontecendo, não é fácil. Porque nos Estados Unidos também, como a proposta dele de ter 17 candidatos a prefeito, é democrática. É democracia. É democracia. Cada partido tem um candidato a prefeito. Nos Estados Unidos tem 10 candidatos a presidente. Aparece só os 2, os 3 que estão na cabeça. Mas na hora da eleição, se você procurar ver as notícias, tem candidato a presidente que não acaba mais. E quanto maior o número de candidatos, maior o volume de ideias. É lógico. Então o Penápolis está aí, virtualmente, teremos 5 candidatos. Nada impede que, depois de terminadas as eleições, o vencedor convoque os outros 4 para compor com as melhores ideias que surgirem. Fazer um conselho que possa ajudar efetivamente o município a crescer com as ideias que as pessoas têm. Porque todos os candidatos vão conversar com a periferia, todos os candidatos vão ter opiniões e propostas, e a gente pode fazer um brainstorming disso aí e aproveitar as melhores ideias que surgirem. Não é porque, né, a partir do momento que a eleição terminar, todos os candidatos que foram eleitos e os deputados vão continuar tendo a mesma noção de que Penápolis é o nosso partido. Então a gente tem o prefeito que foi eleito é prefeito de Penápolis inteiro, prefeito não é de Penápolis, de um partido. Não é o prefeito do PSOL, não é o prefeito do PT. É verdade. Flávio, assim, uma pergunta. Ultimamente nós temos evoluído muito na questão da transparência pública, né? Perfeito. Votamos essa lei recentemente, acho que é obrigação de todo prefeito, e de estar, não todo prefeito, mas enfim, de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, está propiciando essa transparência para o cidadão. Como que o pessoal vê isso?
Você acha que é possível a gente estar evoluindo para isso, conscientizando? Então, isso parece uma proposta do pessoal que pegou. Porque a gente imagina, se chegar à Prefeitura de Penápolis, por exemplo, fazer transparência absoluta. Nós temos hoje a internet, que é um grande instrumento de veiculação de ideias e propostas e de todas as concepções, e colocar todos os dados. Aqui em Penápolis, vamos elogiar. O prefeito João Luiz, assim que assumiu, já estabeleceu o pregão virtual, para acabar com esse conluio de político com empreiteiro. É uma evolução que a gente tem que aplaudir e tem que manter, preservar e fazer acontecer mesmo, porque a gente percebe que muito do que está acontecendo nesse país em matéria de corrupção é político empreiteiro. Isso aí a gente tem que combater. Aqui em Penápolis não vamos ter nem que nos mobilizar para isso, porque já é assim. Estamos evoluindo, né? Então, falar popularmente, Penápolis está fácil de ser administrado. E você vê uma coisa, a água, agora vamos falar da água que está no parque, quando ela propôs a mudança no código, na lei orgânica do município, com a lei de acessibilidade, foi a primeira cidade no Brasil que teve aprovado. A gente se adiantou, São Paulo foi aprovado depois de Penápolis. A lei de acessibilidade, depois nós tivemos a lei de prestação de contas. Isso é muito interessante e muito proveitoso, porque se Penápolis fizer o prefeito e o vice provavelmente será um cidadão cadeirante que vai já usufruir dessa condição de poder andar pela cidade sem ter que ser empurrado. Bem, Afrânio, muito interessante. Acho que nós temos só 2 minutos. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, né? Perfeitamente. Está colocando... Eu elenquei aqui muita coisa para falar, porque a coisa é complexa e abrangente. Coisa do pessoal, falar da transparência, que nós já conversamos aqui, da participação popular, da mobilização. A gente está percebendo que existe um problema de mobilização. As pessoas, por exemplo, os sindicatos, existem sindicatos em Penápolis que estão há 20 anos no poder. Então a gente quer propor, por exemplo, que a reeleição de diretorias sindicais, por exemplo, seja proibida, para que as pessoas se envolvam mais, porque a coisa está engessada. O cidadão fica em casa em frente da televisão, elege o prefeito, deixa por conta do vereador que elegeu cuidar de tudo isso aí, e a gente gostaria mais que a população estivesse participando dessa coisa, né? O socialismo prega uma revolução pelo voto, né? Muita coisa de campanha eleitoral, por exemplo, a gente quer que seja pelo voto. Já existe, quando se fala em revolução, já se pensa em luta armada. Nós podemos fazer uma revolução muito tranquila, uma revolução pelo voto. A gente quer o combate à miséria, a gente quer o combate ao capitalismo selvagem, a gente quer o combate à corrupção diário. Nós fazemos a opção pelo financiamento público de campanha para acabar com distorções e mais distorções. Nós lutamos por uma reforma agrária efetiva que coloque o homem no campo e faça produzir alimentos. Hoje nós temos 55% das terras produtivas no Brasil na mão de 3,5% dos proprietários. E essa produção não é uma produção planejada para alimentar a nossa população, mas pelo lucro. Olha, infelizmente, nós estamos com o tempo esgotado. Pena, né? Mas a gente encontra... Então, vamos chamar o nosso intervalo. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença, obrigado pelo espaço concedido. Pliscom, assessoria empresarial. A Pliscom oferece a você e a seu estabelecimento confiabilidade e a mais alta qualidade de serviços com profissionais qualificados. Toda a assessoria contábil, abertura de firma, declaração de imposto de renda física e jurídica e todos os tipos de contratos. Pliscom, assessoria empresarial. Emprega aqui. Está procurando emprego? Emprega aqui. Está procurando empregado? Emprega aqui, onde o seu emprego acontece.
Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920. Supermercado Village. Produtos de qualidade com ótimos preços é só no Supermercado Village. Temos um excelente açougue, padaria com pães quentinhos, frutas, verduras e legumes. Entregamos sua compra em toda a cidade e comarca. Venha conferir. Avenida Afonso Giovanni da Silva, 250. Telefone 36520353. Em Penápolis. Supermercado Village. A nossa família atendendo a sua. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. 24 horas, a drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou pra você. Sabonete íntimo Dermacite 200ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas pra você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Bem, dando continuidade ao programa Telescópio desta noite, infelizmente o terceiro bloco não está sendo possível como a gente tinha planejado, que seria o candidato presidente do partido do PTdoB. Infelizmente esse presidente não veio, né, doutor Edson? Então, e nós tivemos a Ágora, quando se resolveu, estudamos fazer esse programa, convidamos 17 presidentes, 17 partidos a comparecer. Já tivemos 4 falhas. 4 partidos que não compareceram. Que é o PPS, o PP, o PSB e hoje o PTdoB. O PTdoB. Então nós tivemos dando uma oportunidade para fazer maior esclarecimento à população, para que todo o povo entendesse o que o partido se propõe, o que é o partido a nível nacional e o que o partido a nível municipal está se propondo. Não vieram, nós continuamos sem eles. Vamos falar agora dos cursos que a Ágora está promovendo, do curso para todos os vereadores que forem escolhidos pelos seus partidos. Porque a Ágora, ela quer fortalecer o processo democrático. Então, nada melhor que começar a ouvir os presidentes de partido para saber o que cada partido se propõe a estar fazendo na nação e no município. Um espaço muito curto, é difícil mesmo os presidentes do partido exporem todas as suas ideias e o que o partido quer. Mas é o que nós temos e temos que nos adaptar a isso. Com certeza. Bem, então a Ágora também
está se propondo a fazer um curso nos dias 3 de agosto a 4, é um final de semana, é um curso intensivo, é uma preparação para os vereadores. É um curso que nós vamos estar preparando melhor aquele candidato que nunca foi vereador, que não tem muita tarimba, né, doutor Edson? Porque para ser vereador, conhecimento. Não é só ir na Câmara e receber no fim do mês o seu salário. O vereador tem que estar a par do código de postura, tem que estar a par do código de saneamento da cidade, o código a lei orgânica do município, e esse curso vai te dar uma explanação geral. Dizer o que o vereador pode e o que o vereador não pode fazer, não deve fazer. Ele pode tudo porque, afinal de contas, ele é dono do seu mandato e pode fazer o que quiser dele. Mas ele tem coisas que não funcionam, não pode estar certo. Tem que dizer para os vereadores e conseguir incutir na cabeça dos vereadores, dos pós-vereadores, que eles têm o poder sobre o município. Eles é que mandam no município. Eles dirigem o prefeito. Agora o prefeito não dá atenção para eles e fica por isso mesmo? Não. Eles dirigem o prefeito. Isso eles têm que entender. E até hoje não tem sido bem assim. A legislar, né, doutor Edson, eu acho que é ser representante da população e não você ficar atendendo casos particulares. Eu acho que os vereadores, ele tem esse vício, acho que no interior. Não, os vereadores fazem aquele atendimento pessoal a particular para conseguir ser votado na próxima eleição, para se perpetuar no poder, né? Eu acho que o papel da Ágora está evoluindo, fazendo com que o candidato a vereador, ele pensa na parte legislativa, representar o município em todos os aspectos. A Ágora se estabeleceu, pondo no seu estatuto, que nenhum presidente pode se reeleger. Ele tem um mandato de 2 anos. Nenhum presidente pode se reeleger. Então nós já estamos no 5º ano da Ágora e já estamos no 3º presidente. Isso seria ótimo se o prefeito também não pudesse reeleger. Até se o vereador não pudesse mais que 1 ou 2 legislações. Porque eles formam um claustro, né? Formam vamos dizer, uma fazendinha própria. Não pode. E está acontecendo isso. Bem, eu acho que é nosso papel de munícipe estar discutindo isso, né, doutor Edson? Pensando, inclusive, tentando, no futuro, fazer a cidade refletir sobre o salário do vereador, se a população acha correto o vereador ser remunerado ou não, enfim, provocar uma discussão sobre isso, que são só provocações que as pessoas têm que pensar sobre o município, o lugar que moram. Não é nenhuma imposição, enfim. Nenhuma birra não com ninguém. Mas, enfim, é uma discussão que todo mundo quer ter. Então, a Ágora vai estar promovendo este curso no dia 3 e 4 de agosto, vai ser na FUNEP. A FUNEP gentilmente nos ofereceu a sala. Só que nós também estamos, junto com o Canal 23, promovendo um debate com os candidatos. 3 debates. Julho, agosto e setembro. Esse debate, a priori, foi escolhido a Câmara Municipal, que é o que dá mais condições a fazer esse debate. Está havendo alguns problemas quanto à sessão das instalações da Câmara, porque disse que não pode ter debate político. Como não pode ter debate político? Toda sessão é debate político. A Câmara de Vereadores é uma Câmara política. Agora, se nós diz que um juiz falou que não pode ter debate político na Câmara. Então o presidente da Câmara atual está vendo a situação para ver se resolve. E nós também da Câmara, da Água, estamos vendo parte jurídica, porque não acreditamos que na Câmara Municipal não se pode fazer um debate entre todos os candidatos. Não é um debate com um candidato para fazer campanha política. A Ágora não está fazendo campanha política. A Ágora está, cada um dos membros da Ágora tem o seu candidato, mas a Ágora não tem candidato.
Acho que as pessoas confundem um pouco, acho que nós somos contra o prefeito, ou não sei o quê. Mas eu acho que é bom o senhor esclarecer isso. Nós somos contra o não cumprimento da lei. E os vereadores, nós queremos nesse curso dizer para os vereadores, se a lei é feita, é para ser cumprida. Se não for para ser cumprida, deve ser colocada outra lei, anulando essa lei. Porque senão nós ficamos com 2.000 leis e nenhuma é cumprida. Código de postura, código de propaganda, todos não tem nada cumprido. Por quê? Para que ter a lei, então? Uma reforma da lei, como está sendo uma reforma do Código Civil, uma reforma da lei tributária. É que a sociedade ela é dinâmica e acho que vai exigindo novos acertos, novas leis, enfim. Mas, doutor Edson, o senhor que tem participado diretamente dos debates, acho que nós só temos aqui, temos que receber 2 partidos e terminamos esse bloco de entrevistados, que é na próxima, vai ser que tem o PT e o PR. Como que o senhor está vendo essa série de debates? O senhor acha que nós estamos caminhando para um processo mais democrático, uma ampliação de ideias no município? Sim, você vê, nós tivemos vários partidos que compareceram, dentre eles tínhamos mais preparados, outros menos preparados, é normal, porque ninguém é doutor, não vieram advogados aqui, não vieram luminares da cultura, vieram eleitores penapolenses do povo. E houve uns que não se expressaram, não conseguiram expor bem o que o partido queria. Outros não, mais prolixos, falaram e explicaram. Eu acho que é bom, sim, porque é a primeira vez que isso acontece em Penápolis, né? E eu acho que também é um pouco do reflexo da política nacional, né, André? Tem vários partidos que no Brasil ainda não estão bem, estabelecidos, você não tem muita clareza que aquele partido se propõe. Sim. E essa discussão vem para o município, não é? Mas no município não é como lá fora. Lá fora que eu digo, no estado e no Brasil inteiro, os partidos pequenos, nanico que eles falam, fazem isso a troco do tempo da televisão. Então tem partido que não elege 5 deputados ou algum vereador e consegue manter, porque ele tem tempo na televisão e ele vende esse tempo. Isso é um negócio. Então esse partido não consegue fazer uma lei que exija que tenha tantos milhões de votos um partido para ser partido. Não. Acontece que vende a sigla a troco para dar mais tempo na televisão. Isso está nos jornais, está vendo? Por que os jornais estão pegando o PPS agora? Por causa de 1 minuto e meio. Por que abraçaram o Lula, abraçou o Maluf? Por causa de 1 minuto e meio na televisão. É uma vergonha o que acontece na política nacional. Bem, eu acho que a gente poderia estar despedindo, dando boa noite ao telespectador e esperamos que esse debate de hoje tenha contribuído para esclarecer um pouco mais esse processo político da nossa cidade. Esperamos e também não podemos fazer nada se contribuiu, não. Nós fazemos a nossa parte tentando trazer à nossa população, ao povo de Penápolis, um esclarecimento de cada partido sem interferência nossa, completamente independentes. Então, agradeço também e agradeço a Celina hoje, que saiu melhor que o João até. Obrigado. Agradeço e boa noite a todos. Boa noite.